Fala galera do Papo de Investidores, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre Bitcoin, esse tema que causa tanta polêmica, né? Algumas pessoas amam, outras pessoas ainda não acreditam, e eu venho nesse vídeo para falar as vantagens, as desvantagens, como investir nele, quanto investir nele e explicar o que realmente é o Bitcoin. Então venha comigo que esse vídeo está bem interessante. Pessoal, antes de começar o assunto aqui sobre o Bitcoin, eu queria muito pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, para vocês terem acesso a todos os conteúdos que a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Então, galera, o papo hoje é sobre o Bitcoin, né, como eu já adiantei, e eu preferi dividir esse vídeo em 5 etapas, tá? Para ficar mais fácil o nosso papo e ficar mais fácil também o entendimento sobre os assuntos que a gente quer abordar aqui no vídeo. O primeiro tópico que eu vou falar é sobre o que é Bitcoin, suas definições, sua história. O segundo tópico são os motivos para acreditar no Bitcoin. O terceiro tópico, os motivos para ter precaução. O que é que a gente tem que analisar como um ponto negativo desse ativo, né? O quarto tópico, como investir no Bitcoin, as formas que nós temos hoje disponíveis para ter acesso a essa criptomoeda. E por fim, qual valor investir? Né? Essa é uma dúvida muito frequente que a gente tem aí no mercado. Então vamos às definições do que é o Bitcoin, certo? Bitcoin é uma criptomoeda ou uma moeda digital que veio para revolucionar o mercado de transação pela internet, a compra e venda pela internet. Desenvolvido em 2008 por uma pessoa ou talvez um grupo de pessoas, até porque até hoje não se sabe ao certo quem desenvolveu o Bitcoin, mas esse grupo ou pessoa teve um codinome de Satoshi Nakamoto, de quem seria o desenvolvedor do Bitcoin. Diferentemente das moedas convencionais, o Bitcoin é uma moeda descentralizada, né? Ou seja, diferente do real, do dólar, do euro, ela é descentralizada. E o que é uma moeda descentralizada? É aquela moeda que não possui interferências de nenhum banco central, de nenhum governo ou de nenhuma posição política, certo? O Bitcoin ele está na rede com acesso para todas as pessoas, mas que nenhuma pessoa pode causar influência sobre ela. E o segundo tópico são os motivos para acreditar no Bitcoin. O primeiro motivo que eu separei aqui é porque ele é um ativo de quantidade limitada, ou seja, um dia ele vai parar de ser produzido. No caso do Bitcoin, um dia ele vai parar de ser minerado, certo? Mineração é o nome que se dá ao processo de desenvolvimento do Bitcoin. No papel original do desenvolvedor, o suposto Satoshi Nakamoto que eu falei anteriormente, ele fala que o Bitcoin ele vai ser travado na rede quando atingir 21 milhões de unidades de moedas desenvolvidas. Portanto, sobre um ativo que tem quantidade limitada, a gente diz o seguinte, que quando ele chegar no nível maior já de produção e conforme as pessoas vão aumentando a sua compra, cada vez vai ter menos Bitcoins disponíveis no mercado. Consequentemente, o Bitcoin ele vai ficar mais valioso, né? É o mesmo exemplo do que aconteceu com o ouro ao longo da história. O ouro, conforme ele vai sendo minerado, ele vai cada vez ficando mais valioso. O segundo tópico é que grandes empresas e países estão considerando o Bitcoin como suas moedas, tanto de transação, quando se trata de empresa, quanto de reserva de valor, se tratando de países. O mais recente caso que a gente tem aqui é que El Salvador, um país aqui da América, colocou o Bitcoin como sua moeda oficial. Está produzindo Bitcoin, criou fazendas de mineração de Bitcoin, ou seja, ele mesmo está desenvolvendo a moeda para tornar a sua moeda oficial do país. Né? Além de El Salvador, alguns outros países se destacam também aí na produção de Bitcoin, na mineração de Bitcoin. A gente destaca aí o Canadá, a China, Suécia, a Islândia, a Finlândia, principalmente esses países que têm características de tempo frio. Mas você vai me perguntar, por quê? O que é que tem a ver o tempo frio? Simplesmente porque as máquinas elas ficam muito quentes no processo de mineração. O clima frio desses países contribui para que a mineração seja mais eficiente e mais barata, porque não precisa de tantos equipamentos para refrigeração dos computadores de alta geração que estão ali processando a mineração do Bitcoin. Além desses países que eu citei, grandes empresas, a Tesla, por exemplo, empresa do bilionário Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo atualmente, já deixou claro que no seu balanço patrimonial possui bilhões e bilhões no caixa, né, através do Bitcoin. O Mercado Livre também, site de compra e venda pela internet, também anunciou no seu balanço patrimonial que possui Bitcoin dentro do seu caixa. Então mostra com que tanto empresas quanto países estão se tornando cada vez mais adeptas a esta criptomoeda. O terceiro ponto para a gente acreditar no Bitcoin é que ele é uma moeda independente de agentes políticos.
né? Como eu falei na abertura do vídeo, o Bitcoin é uma moeda descentralizada, ou seja, nenhum banco central, nenhum governo, nenhum agente político, nenhuma união de nações, né, como aí existe a União Europeia, como existe o Mercosul, ninguém pode ter interferências ou influências dentro do Bitcoin. Ele é uma moeda que está na rede para livre circulação e livre comercialização. Isso é um ponto positivo para a gente acreditar nele, porque ele não tende a sofrer regulamentações de algum país ou de algum banco central que queira mudar o seu desenvolvimento ou a sua característica. E o próximo ponto que eu gostaria de destacar é que o Bitcoin ele está aliado com a busca da liberdade monetária. Ele está aí saindo como uma alternativa para a gente conseguir se esquivar dos abusos, né, que a gente tem no dia a dia dos nossos mercados cambiais, dos nossos governos, dos nossos bancos centrais. Por que isso? Porque o Bitcoin ele é uma moeda deflacionária. O que é uma moeda deflacionária? É uma moeda que ganha valor ao longo do tempo, diferentemente das moedas tradicionais, como o real, o dólar, o euro, que são moedas inflacionárias, ou seja, elas sofrem interferência da inflação dos países, elas sofrem interferência da impressão de mais moedas, então elas perdem valor ao longo do tempo. Já o Bitcoin, como eu falei, ele ganha valor ao longo do tempo, porque ele tem essa característica de escassez, como foi o meu primeiro ponto que eu destaquei aqui. Bom, depois de trazer os motivos para você acreditar no Bitcoin, agora eu também quero trazer o outro lado da moeda. Os motivos para você ter um cuidado, uma precaução na hora de escolher o Bitcoin como um ativo que você vai querer colocar o seu dinheiro para investir. Então eu trouxe dois tópicos aqui de precaução que a gente precisa tomar: risco de mercado e risco de sistema. Risco de mercado é o primeiro tópico, né? Por ser relativamente novo, né? O Bitcoin tem 13 anos de existência, como eu falei, ele foi criado em 2008. Não temos como prever como se comportará a demanda de moedas digitais no planeta. Se as moedas digitais vão realmente assumir um papel de dinheiro oficial, de transações online, ou se ela vai simplesmente perder o seu motivo de existência ao longo do tempo. A gente não tem como prever isso hoje, porque para uma moeda se firmar, ela precisa do tempo, ela precisa que o tempo ajude ela nesse processo, ok? E mesmo se as moedas digitais elas se confirmarem sim no mercado, no cenário global, né, no cenário financeiro global, ainda assim a gente não consegue garantir que o Bitcoin especificamente vai conseguir manter a sua posição, ou se vai ser desenvolvida alguma outra moeda, como hoje já existem milhares e milhares de moedas desenvolvidas, a gente não tem como garantir que alguma delas não vá ser mais desenvolvida ou mais útil, né, no mercado global do que o Bitcoin, e que possa ser que assuma o seu papel. A gente também não tem como garantir isso, então precisamos ter essa precaução na hora de investir. E o outro ponto para ter precaução que eu quero destacar são os riscos de sistema. Essa é uma das maiores preocupações dos usuários, a segurança do sistema. Por que essa preocupação? Devido o Bitcoin e a sua rede não ter uma autoridade, um controle, que a gente destacou inclusive nos pontos positivos, mas isso causa um pouco de receio nos usuários, por saber que não existe alguém por trás dessa rede causando essa segurança ou protegendo essa rede através das suas criptografias. Então, como podemos ter certeza de que não vai haver fraude? Como podemos ter certeza que as nossas contas não vão serem hackeadas e roubadas o nosso dinheiro? Bom, o projeto original do Bitcoin afirma que a sua rede é 100% segura e inviolável, mas a gente fica com essa precaução e esse receio aí, então vale a pena ficar ciente disso, certo? Porém, hoje em dia, para fugir dessa preocupação, existem as chamadas wallets. O que são as wallets? São espécies de pendrive HD que as pessoas podem armazenar seu Bitcoin fora da rede, ou seja, você pode ter o seu Bitcoin na sua própria casa através dessa wallet. Mas essa wallet tem um pequeno porém em relação a esse risco de sistema, que para você colocar o dinheiro ou o Bitcoin na sua wallet, você precisa comprar ele através do próprio sistema. Então ainda assim você vai precisar usar a rede para adquirir o Bitcoin. E a mesma coisa na hora de você vender. Se você quiser vender o Bitcoin que está na sua carteira própria, você tem que inserir ele novamente no sistema para efetuar a venda. Então a wallet serve como um armazenamento de Bitcoin, mas não serve para transações de compra e venda. Mas ainda assim, você pode se sentir mais confortável, mais seguro de ter o Bitcoin fora da rede. O quarto assunto sobre o Bitcoin que eu quero falar é como investir no Bitcoin. Nesse quarto tópico, eu tenho 4 maneiras de se investir em Bitcoin. A primeira maneira é através da mineração. Essa é a maneira menos usual. Na verdade, é por onde os bitcoins são desenvolvidos, porém é onde menos pessoas têm acesso. Por quê? Porque a mineração, ela depende de computadores super tecnológicos, de sistemas super integrados e tem um custo muito alto para isso, né? Mas basicamente a mineração é você mesmo fazer o seu Bitcoin.
Então hoje em dia já existem fazendas de Bitcoin, ou seja, grandes pátios com vários computadores e equipamentos super desenvolvidos que estão fazendo essa mineração, né? Como eu falei anteriormente, alguns países já se destacam nisso, como a China, a Islândia, a Finlândia, Suécia, Canadá, são países com clima frio. Por que o clima frio? Como eu falei, são porque o clima frio ajuda a diminuir o custo com refrigeradores e torna esse processo de mineração mais barato, porque ele é um processo muito caro, certo? Então não é de tanto acesso para as pessoas que querem investir normalmente, né? Pessoas do cotidiano que querem fazer esse tipo de transação. A segunda forma de investir em Bitcoin, ou talvez de transacionar o Bitcoin, é entre pessoas. Ou seja, se eu tenho Bitcoin, eu posso comprar um produto seu com Bitcoin, eu posso lhe pagar alguma coisa com Bitcoin. Isso é muito simples de se fazer entre carteiras digitais, certo? Então, se você tem um comércio, você pode aceitar o Bitcoin e eu, como seu cliente, posso chegar lá e comprar o seu produto através do Bitcoin, fazendo essa transação digital via carteira. É outra forma da gente fazer essa movimentação. A terceira forma é através das exchanges. O que são as exchanges? São corretoras digitais especializadas em criptomoedas. Normalmente elas não trabalham só com Bitcoin, elas trabalham com Bitcoin e com várias outras criptomoedas que existem. Essa é a forma mais usual e mais simples da gente fazer transações e comercializar Bitcoin. Basta você acessar o portal de uma corretora, fazer o cadastro, depois depositar o dinheiro e comprar a criptomoeda que você desejar, e especificamente como a gente está falando aqui, o Bitcoin. É muito simples, muito prático, né? Existem tantas corretoras nacionais quanto corretoras do exterior que fazem esse serviço, a gente pode ter acesso a elas aqui, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente aqui no canal mostrando na prática como se usa uma corretora desta, como a gente faz todo esse processo, certo? Para a gente estar comprando Bitcoin. Então, nos próximos vídeos aí do canal eu vou estar soltando esse vídeo para vocês, tá bom? E por fim, é a maneira que está crescendo muito a forma de investir Bitcoin e que é a mais recente, que é através de ETF. O que é um ETF? ETF é um fundo de investimento que negocia dentro das bolsas de valores. Sim, o Bitcoin ele já está dentro da bolsa de valores. Aqui no Brasil, o Bitcoin já está sendo comercializado junto com a Vale, junto com a Petrobras, junto com a Gerdau, junto com o Bradesco. Tá lá também os fundos de investimento que trabalham com Bitcoin. E para finalizar, o último tópico aqui que a gente quer abordar sobre o Bitcoin é uma pergunta muito comum que a gente recebe no dia a dia. Qual o valor investir em Bitcoin? Eu preciso ter muito dinheiro para investir em Bitcoin? Eu preciso ter quanto para investir em Bitcoin? Galera, é muito simples, muito fácil investir em Bitcoin. Você não tem um valor mínimo para investir, certo? Qualquer valor você pode ter acesso a esse tipo de ativo, a essa criptomoeda. Ok? Então, eu só destaco essas questões de precaução, certo? Como eu falei anteriormente, a gente ter um limitador do nosso percentual de investimento que vai ser direcionado a esse ativo. Na minha sugestão, o dinheiro que você pega mensalmente para investir, você trabalha com 5 a 10% dele para o Bitcoin. O restante você diversifica nas outras áreas, ok? Mas por segurança, por ainda ser um mercado novo, por ser um mercado que ainda tem muito a crescer e muito a explorar, de 5 a 10% do seu investimento mensal você direciona para o Bitcoin. Dessa forma você vai conseguir ter uma exposição segura a esse ativo. Caso alguma coisa de ruim aconteça, caso ele venha desvalorizar, caso ele venha realmente a deixar de existir, como algumas pessoas supõem isso, embora eu não acredite, mas você tem que ter a precaução sim, eu também tenho que ter a precaução de saber que temos que limitar nosso investimento nisso, por ele ainda estar muito recente, tem muita coisa ainda para conquistar. Mas por outro lado, você deixando de 5 a 10% do seu capital nele, você também vai estar inserida em futuras valorizações dessa moeda. Você também vai navegar nesse mar de oportunidades que o Bitcoin pode oferecer. Então, acho que o importante é a gente não estar fora dele. O essencial aí seria a gente estar dentro do Bitcoin, dentro do mercado de criptomoeda, mas num percentual menor, com precauções, porque ainda temos muito que descobrir, temos muito que aprender desse mercado. Mas sim, quanto é que eu posso investir em Bitcoin? Quanto eu começo a investir em Bitcoin, né? E a resposta é muito simples, qualquer valor. Por quê? O Bitcoin, ele permite a compra fracionada, ou seja, você vai ver hoje, na cotação de hoje, dia 15 de janeiro de 2022, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está custando 240 mil reais. Então você abrir lá a sua corretora e ver 240 mil reais, você vai se assustar e dizer, ai meu Deus, eu só posso comprar o Bitcoin se eu tiver 240 mil reais para investir? Não, você pode comprar o Bitcoin com qualquer valor, porque ele permite vender pedaços da moeda. 240 mil reais é o valor unitário, ou seja, uma moeda.
Mas digamos que você tem R$240 para investir, você vai poder adquirir 0,001 Bitcoin, que foi o exemplo que eu usei aqui no meu acompanhamento. Então, qualquer valor que você quiser investir em Bitcoin, seja valor menor, valor maior, dependendo do seu potencial e da sua capacidade de investimento nesse ativo, ele vai ser acessível para todos. Então, não se preocupe com essa questão de valor. Ele está lá para ser comercializado. Essa questão dele ser fracionado ajuda muito para a gente ter acesso a ele. E é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. As vantagens, as desvantagens, como investir, aonde investir, quanto investir. Tudo isso são dúvidas frequentes das pessoas quando estão se inserindo no mercado de criptomoedas. Também esclarecer algumas dúvidas que alguém pudesse ter, trazer algumas problemáticas aqui que a gente pudesse solucionar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.